Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar da parte 3 da trilogia da Rua do Medo, 1666. Lembrando que aqui no canal já tem vídeo das duas partes anteriores, eu vou deixar aqui no card. E não esquece de seguir o canal e de curtir esse vídeo, porque eu tô sempre trazendo vídeo das novidades. Nesse filme temos o fechamento dessa trilogia. Eu já adianto minha opinião, que eu amei esse filme, ele me surpreendeu bastante e eu vou explicar bem o porquê. Mas nesse filme nós temos a explicação de tudo. Eu já havia comentado no vídeo anterior que eu achava que o filme mais denso em termos de informação ia ser o terceiro, e realmente foi. A gente conhece finalmente a história da Sarah Fier, a história da maldição. Os trailers já haviam trazido bastante spoiler do que ia acontecer. Uma coisa que eu havia especulado é que a gente poderia ter alguém do casting diferente, mas realmente a gente não teve. O filme, ele trouxe a história de 1666 lá na Union com os atores já vistos, então é como se fosse meio que uma reencarnação. Não que eles reencarnaram, é só a forma que a Dina tá vendo isso, porque é pelos olhos dela que a gente vê essa história. Vemos a história da Sarah e das pessoas ali ao redor, então não tem como não falar. Então estamos falando ali do início do século XVII, uma sociedade extremamente preconceituosa, uma sociedade extremamente quadrada, e vemos finalmente lá aquele primeiro assassino, o pastor. Conhecemos e sabemos o que realmente aconteceu. Eu gostei de como, apesar de que eu achava que a história dele ia ser focada um pouco mais, mas não me incomodou muito, eu acho que não fez tanta falta. Apesar dele focar assim em 1666, não se preocupem porque vamos ter o fechamento de tudo lá em 94. Então vamos para o passado, mas também vamos voltar para o presente, digamos assim. Dos três filmes, eu acho que esse é o menos gore. Ele é um pouco menos violento do que os outros dois, tem um pouco menos de cenas sangrentas. Eu achava que ele ia ser um pouco mais macabro. Claro que é impossível não referenciar filmes como A Bruxa, que inclusive é maravilhoso, mas ele não deixa de ser uma trama adolescente, como eu comentei nos outros dois filmes, que, querendo ou não, são tramas meio adolescentes, e esse também segue um pouco a vibe, apesar dele ser um pouco mais sério e um pouco menos piadista, mas ele é também muito cheio de informação, e é uma coisa que eu fiquei preocupada com isso, a quantidade de informação que o filme ia trazer, dele fica muito cheio ou muito corrido. Todos os três filmes, né, da Rua do Medo, eles têm um ritmo bem próprio. Então, o segundo, ele tem o seu ritmo, o primeiro, ele tem o seu ritmo, e esse terceiro, ele tem um ritmo um pouco mais corrido, mas ele também segue a mesma vibe dos outros. Eu não sinto nada forçado, não é algo tipo, ah, foi muito rápido, ah, isso já aconteceu. Não, eu acho que todos eles ficaram bem distribuídos. Se você ainda não viu esse filme, não se preocupe, eu vou avisar quando for falar com spoilers aqui, mas saiba que todas as respostas vão ser dadas sim. Me incomoda muito filmes, principalmente filmes de terror, que não encerram bem o arco das coisas, que não me explicam bem tudo. Eu poderia citar alguns exemplos aqui, mas não quero muito fugir do assunto. Mas eu gosto que nesse filme eles amarram todas as pontas. E realmente é uma coisa muito simples, principalmente quando você trabalha com um cast bem redondo. Apesar de ser uma trilogia, nós temos atores bem recorrentes. Então isso já fica familiar para o espectador, então você já está familiarizado com aquele ator, então não precisa que o roteirista ele te dê muita coisa para você realmente entender o que está acontecendo ali. E eu sinto também que esse filme, ele é bem menos, digamos, explícito quanto a informações. Eu também já havia comentado aqui no meu primeiro vídeo que um defeito que eu achei no primeiro filme é que ele solta muitas informações logo de início, ele já te dá de cara tudo aquilo ali, basicamente. O segundo, eu também comentei no meu vídeo, que eu não achei tanto. E esse terceiro, ele me surpreendeu, assim, absurdamente. Eu fiquei de queixo caído, porque eu também já comentei aqui que eu não li os livros. Então eu não sei dizer se de fato essa é a vibe que os livros levam. E realmente eu fui completamente zerada. Procurei não ler nada da história justamente para saber se o filme ia me explicar muito bem e ia amarrar muito bem, que é uma das coisas que eu mais me preocupo em filmes de terror, porque muitas vezes ficam questionamentos, ficam, ah, mas e como? Ah, mas e por quê? E esse filme não. Ele te explica tudo, ele te dá tudo. Eu acho que dos três, ele é o filme, digamos, menos inovador.
Por que eu digo menos inovador? Porque eu acho que os dois primeiros, apesar de todos eles, como eu já comentei aqui várias vezes, seguirem essa vibe mais adolescente, eles têm um quê um pouco mais diferente. E esse não. A parte mais histórica, né, a parte lá do século XVII, ela é realmente um filme mais histórico, toda a ambientação, eu gosto muito da ambientação, ficou muito bem feita. Claro que é um set menor, então fica bem mais fácil, até porque era uma comunidade pequena, mas eu gosto de como eles trouxeram, gosto da fotografia. Não é tanto uma fotografia tão escura daqueles filmes de terror mais macabros. Então, como eu comentei, me lembra muito A Bruxa. A trilha sonora também já é bem diferente, eu também já comentei que o primeiro tem uma trilha sonora bem peculiar, o segundo tem uma trilha sonora bem que é a cara dele mesmo, e o terceiro também. Encaixa, tudo encaixa super bem. Eu gosto disso porque, apesar de serem 3 partes de um, né? Mas cada parte tem o seu quê? Tem a sua peculiaridade. Agora eu vou falar um pouco com spoilers. Vou colocar aqui para quantos minutos você precisa mudar se você não quiser saber de nada. Finalmente sabemos a origem da maldição, o que é que danado aconteceu. Eu só queria dizer, eu não vou dizer eu sabia, porque realmente eu não sabia, mas eu havia especulado. Lembra no meu último vídeo que eu especulei, eu disse, gente, tem alguma coisa aí, eu acho que a Sarah, ela foi vítima, eu acho que fizeram alguma coisa com ela. E foi muito isso, gente, não era a Sarah, não era a Sarah. Eu fiquei assim, de cara no chão, de cara no chão. Até porque a própria montagem do filme te dá essa impressão. Obviamente, eles querem que você ache que foi a Sarah. Temos aquelas cenas ali dela cortando a mão, dela gritando nela na caverna. Só que na real, não era ela, não era ela. Gente, eu confesso que eu fiquei esperando. Eu digo, não, o que vai acontecer? Ela vai, tipo, virar bruxa muito rápido. Então, assim, realmente não ia encaixar muito bem. Eu achei que o modo como fechou ficou bem melhor. De ser o Solomon Good. Sim, quem a gente menos esperava. Eu confesso que também, quando foi chegando, principalmente no momento ali em que elas estavam, ela e a Hannah, e eu já vou falar dessas duas, eu vou falar delas, porque, ai nossa, eu amei. Quando começou a acusação, eu comecei a desconfiar do Solomon. Eu comecei a desconfiar, mas assim, eu confesso que foi uma surpresa. Mas, sem sombra de dúvidas, a maior surpresa pra mim foi pra onde o filme levou. Eu confesso que eu achava que a Sarah, como eu acabei de falar, ela ia virar uma bruxa por algum motivo e que eu achava que realmente ela tinha sido vítima de alguma coisa. Não que eu estivesse errada, mas eu nunca que eu ia achar que o filme ia puxar pra isso, para o casal Hannah e Sarah. Gente, eu amei. Eu amei. Eu já comentei num vídeo da primeira parte o quanto eu gostei de como a Netflix trouxe o casal Sam e Dina. Eu amei. E eu sempre vou bater aqui nessa tecla. Principalmente casais LGBT. Ultimamente a Netflix não tem me decepcionado. O Prime Video também. Eu recentemente assisti uma temporada da série The Wild, inclusive eu recomendo. E tem um casal LGBT nessa série. E eu gostei muito de como a plataforma trouxe esse casal. Eu sempre vou focar nisso porque é uma linha muito tênue entre você trazer um casal LGBT com representatividade ou não. Mas ultimamente nenhum projeto tem me deixado na mão e eu amei. Realmente eu não esperava de modo algum. Eu acho que nenhum dos trailers deixou a entender que isso ia acontecer. Gosto. Então assim, o filme ele não deixa de abordar a questão do preconceito. Até porque esse foi o motivo principal delas terem sido acusadas. Claro que o preconceito da sociedade da época embasou ali a situação da Sarah e o fato dela e da Hannah terem sido acusadas de magia sem nunca ter feito algo do tipo. Também gosto da questão do sacrifício, faz muito sentido para mim a Sarah ter tomado a culpa para si, até porque realmente não precisava 2 pessoas morrerem, ela conseguiria salvar a vida da Hannah, até porque ela era filha do pastor, então eu gostei disso também. Eu gostei muito de toda essa trama do século XVII, amei o casal, apesar de ser uma aparição bem rápida, eu gostei muito. E a gente consegue ver, como eu comentei, tudo pelos olhos da Dina. Então, como já são rostinhos conhecidos, a gente já tá ali emotivo com relação àquele casal. A gente já tem
um amorzinho por elas. E eu amo muito isso também. Apesar de que a gente tem uns vislumbres realmente de quem seria a Sarah, né, da outra atriz, no caso dos outros personagens isso não acontece. Vemos também o porquê que Shadyside se dá tão mal. Então, realmente, eu já havia comentado isso, de que muito provavelmente teria a ver, até porque era no mesmo lugar, mas na época da Union ainda não existia divisa entre Sunnyvale e Shadyside. Mas fica muito claro com a explicação da maldição por que que Sunnyvale melhora tanto e por que que Shadyside sempre continua daquela forma. Porque ele tem que dar uma alma e ele vai sempre tirar ali de Shadyside aquela alma, então aquela cidade vai estar sempre amaldiçoada. Enquanto, em troca dos favores, Sunnyvale só melhora. E eu gosto muito no final, após a quebra da maldição, e eu vou explicar isso porque temos uma ceninha pós-créditos. Após essa quebra dessa maldição, quando a Dina e a Sam estão lá em Sunnyvale, a gente vê que as coisas já começam a sair do controle logo após elas voltarem. Então, assim, realmente a maldição estava sustentando aquela cidade. Na verdade, foi essa maldição que deu toda essa prosperidade lá para Sunnyvale, que agora não vai mais rolar. E no final, vemos ali o fechamento em 94, o Sheriff Good finalmente punido, digamos assim, pelo que ele fez. Eu tenho que dizer que não tem como não sentir empatia por ele. Até porque quando a gente sabe agora o que está acontecendo, a gente consegue entender muito melhor o que ele falou lá no segundo filme. Isso também pode ter sido uma boa pista, porque realmente a preocupação dele com relação a ele ser o herdeiro ou o legado do seu pai era um pouco muito grande para uma coisa que era aparentemente tão simples. E na verdade, quando ele fala lá pra Zig que ele não quer carregar esse peso, que ele não quer levar o legado da família, ele tá falando da maldição. Ele tá falando da maldição, ele não tá falando de ser delegado. Então a gente consegue entender muito melhor isso. Então não tem como não sentir empatia por ele, não tem como não ficar mal pela Zig perder o boy. Então eu gostei muito disso também. E no final temos aquela ceninha pós-créditos em que o livro é roubado da cena do crime. E aí, quer dizer que tem uma continuação? Não necessariamente, até porque a Netflix não divulgou nada com relação a uma continuação para essa produção, mas muitos filmes de terror fazem isso, justamente para deixar aberto de que a maldição poderia voltar. Aparentemente, aquela mão me parece uma mão masculina, então pode ser que seja o irmão do Sheriff Good, o prefeito, até porque ele pagou de inocente ali, disse que não sabia de nada, mas pode ser que ele soubesse sim de alguma coisa. Ou pode ser que não, seja qualquer outra mão de qualquer outra pessoa, e a Netflix só queira dizer aí, ó, pode ser que a maldição volte, pode ser que... Só para realmente deixar isso em aberto, como eu comentei, isso é muito comum em filmes do gênero. No geral, eu amei esse filme, realmente ele me surpreendeu bastante, eu não esperava de forma alguma. Como eu comentei, eu também resolvi vir completamente cega. Não li os livros, então não estou falando aqui de nenhuma das partes como adaptação, eu estou falando apenas deles como filme mesmo, e não procurei nada da história, justamente para ir completamente zerada, como eu comentei, porque assim eu sei se o filme me explica tudo muito bem, da melhor forma possível, e foi realmente o que aconteceu. Então eu recomendo que você assista, cada um dos 3 filmes é único à sua própria forma, e eles realmente são um quebra-cabeça que se completam maravilhosamente. No mais, eu fico por aqui. Eu quero que você comente qual desses 3 você gosta mais e se você acha que vai ter uma continuação. Um beijo e até a próxima!